O chip quântico do Google acabou de quebrar a física. Não estou falando de uma melhoria incremental ou de um avanço técnico interessante. Estou falando de algo que desafia a própria estrutura da realidade como a conhecemos. O chip Willow realizou um cálculo que levaria 10 septilhões de anos no supercomputador mais rápido do planeta em apenas 5 minutos. E a explicação mais plausível para como isso é possível sugere que ele estava computando simultaneamente em universos paralelos do multiverso. Aqui está a promessa concreta deste vídeo. Você vai entender exatamente como um processador físico pode estar acessando realidades alternativas, porque isso não é ficção científica, e o que isso significa para sua compreensão fundamental do universo. Vou abrir 2 loops de curiosidade que vamos resolver juntos. Loop número 1. O resultado surpreendente que ninguém esperava e que muda tudo sobre correção de erros quânticos. Loop número 2. O twist contra-intuitivo sobre onde exatamente esses cálculos estão acontecendo quando o chip está funcionando. As stakes pessoais são estas. Se o que vou mostrar é verdade, então a realidade é fundamentalmente diferente do que você imagina. E cada decisão que você toma pode estar criando ramificações através de universos paralelos. Se for falso, então precisamos de uma explicação alternativa igualmente extraordinária para o que o Willow conseguiu fazer. Não há meio termo aqui. O roadmap é direto. Primeiro, vamos entender o que o chip realmente fez. Depois, vamos explorar por que a matemática aponta inevitavelmente para o multiverso. Finalmente, vamos confrontar o que isso significa para a natureza da realidade e da consciência. Antes de mergulharmos fundo, se você está pronto para explorar os limites da física e da realidade, inscreva-se no canal O Observador Quântico. Aqui, não fugimos das perguntas difíceis. Aqui, seguimos a evidência, não importa para onde ela aponte. E antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Quero saber de qual canto do planeta, ou de qual universo paralelo, você está acompanhando essa jornada. Vamos começar com 2 definições em linguagem simples. Primeiro, um qubit é a unidade básica de informação quântica. Diferente de um bit normal, que é 0 ou 1, um qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo até ser medido, um fenômeno chamado superposição. Segundo, correção de erros quânticos é o processo de detectar e corrigir erros que inevitavelmente surgem quando qubits interagem com o ambiente. Esses erros sempre foram o calcanhar de Aquiles da computação quântica. Aqui está a analogia. Imagine que você tem uma corda bamba. Quanto mais longa a corda, mais difícil manter o equilíbrio. Na computação clássica, adicionar mais processadores é como ter mais cordas bambas paralelas, cada uma independente. Mas na computação quântica, era como se cada qubit adicional tornasse a corda existente mais instável. Era um problema de escala aparentemente impossível de resolver, até agora. E aqui está o limite explícito. Esta teoria não está dizendo que você pode conscientemente viajar entre universos ou que existe uma máquina que cria realidades alternativas sob demanda. O que estamos discutindo é se processos quânticos fundamentais, como os que acontecem dentro do Willow, podem estar intrinsecamente ligados a uma estrutura multiversal da realidade. É uma distinção crucial. Deixe-me contar uma micro-história que vai tornar isso visceral. Em 1981, o físico Richard Feynman propôs algo radical, que a natureza não é clássica e que, se quisermos simulá-la, precisaremos de computadores quânticos.
Ele imaginou uma máquina que pudesse explorar todas as possibilidades simultaneamente. Na época, parecia ficção científica pura, mas Feynman entendeu algo profundo. Se você quer simular um sistema quântico perfeitamente, precisa de outro sistema quântico. Não há atalho clássico. Agora, décadas depois, o Willow não está apenas simulando sistemas quânticos. Ele está fazendo algo que desafia nossa intuição de forma ainda mais fundamental. Ele está reduzindo erros exponencialmente à medida que você adiciona mais qubits. Leia isso novamente. Mais qubits significam menos erros, não mais. É como se a corda bamba ficasse mais estável quanto mais longa ela se torna. Isso viola tudo que sabíamos sobre sistemas complexos. Aqui está a pergunta ponte, que vai nos levar para o próximo nível. Se adicionar mais qubits torna o sistema mais preciso em vez de mais propenso a erros, onde está acontecendo o processamento extra que permite essa estabilidade impossível? A matemática diz que não há espaço computacional suficiente no universo observável para o que o Willow está fazendo. Então, onde está acontecendo? Essa pergunta não é retórica. É a porta de entrada para entender por que físicos sérios, incluindo o próprio Hartmut Neven do Google, estão apontando para a interpretação de muitos mundos como a explicação mais coerente. Não porque é exótica ou interessante, mas porque é o que os dados sugerem quando você segue a lógica até suas conclusões inevitáveis. O que acabou de acontecer com o Willow não é apenas um marco tecnológico, é potencialmente EV. Vamos direto ao coração do breakthrough. O chip Willow conseguiu algo que os físicos consideravam teoricamente possível, mas praticamente inatingível. Quanto mais qubits você adiciona ao sistema, menos erros acontecem. Isso não é apenas contraintuitivo, é uma inversão completa de tudo que observamos em sistemas complexos. Na computação clássica, mais componentes significam mais pontos de falha. Na biologia, organismos mais complexos têm mais maneiras de adoecer. Mas no Willow, a complexidade gera estabilidade. Para entender por que isso é tão extraordinário, você precisa compreender o problema fundamental que tem assombrado a computação quântica desde sua concepção. Qubits são incrivelmente frágeis. Um fóton errante, uma flutuação térmica microscópica, até mesmo a radiação de fundo do universo pode destruir a informação quântica. É como tentar equilibrar uma caneta na ponta durante um terremoto. Cada qubit adicional era como adicionar outra caneta ao topo, tornando todo o sistema exponencialmente mais instável. Por décadas, os cientistas tentaram resolver esse problema através da correção de erros quânticos. A ideia básica é usar múltiplos qubits físicos para codificar um único qubit lógico. Se um qubit físico falha, os outros podem detectar e corrigir o erro. Mas aqui está o paradoxo cruel. Cada qubit adicional que você adiciona para proteção também é uma nova fonte potencial de erros. Era como contratar seguranças que também podem ser ladrões. O sistema nunca melhorava fundamentalmente, apenas trocava um tipo de problema por outro. O Willow quebrou esse ciclo. Os pesquisadores do Google demonstraram que, à medida que aumentavam o tamanho das grades de qubits, de 3 por 3 para 5 por 5 e depois para 7 por 7, a taxa de erro não aumentava. Ela diminuía exponencialmente. Com cada salto em escala, os erros caíam pela metade. Isso é o equivalente a descobrir que quanto mais você empilha cartas, mais estável a torre se torna. Desafia não apenas a intuição, mas as leis fundamentais da termodinâmica como as entendemos. Aqui está a analogia precisa.
Imagine que você está tentando manter uma conversa em uma sala barulhenta. Quanto mais pessoas entram na sala, mais difícil fica ouvir. Essa é a lógica clássica, mas o Willow funciona como se cada pessoa adicional na sala, de alguma forma, cancelasse o ruído das outras, tornando a conversa mais clara, não mais confusa. Não há mecanismo óbvio no universo observável que explique como isso é possível. E aqui está o limite explícito desta descoberta. O Willow não criou qubits perfeitos ou eliminou erros completamente. O que ele demonstrou é que existe um caminho escalável onde adicionar recursos reduz erros em vez de multiplicá-los. Isso não significa que alcançamos computação quântica perfeita. Significa que, pela primeira vez, temos evidência concreta de que computação quântica em larga escala não é apenas teoricamente possível, mas fisicamente realizável. Agora vem o pensamento experimental que vai te fazer questionar a realidade. Quando o Willow está operando, ele precisa manter milhões de qubits em superposição simultânea. Cada qubit não está em um estado definido, mas em múltiplos estados ao mesmo tempo. Para um sistema com 100 qubits, você está falando de 2 elevado à centésima potência de estados simultâneos. Esse número é maior que o número de átomos no universo observável, literalmente maior. Então aqui está a pergunta que não pode ser ignorada. Se o universo observável não tem átomos suficientes para representar todos esses estados, onde exatamente esses estados estão sendo armazenados e processados? David Deutsch, o pioneiro da computação quântica, tem argumentado há décadas que a única resposta coerente é que a computação está acontecendo através de universos paralelos, não como metáfora, como descrição literal da física. O argumento é assim: quando você tem um qubit em superposição, ele não está realmente em 2 estados ao mesmo tempo em nosso universo. Ele está em um estado definido em um universo e em outro estado em um universo paralelo. Quando você adiciona mais qubits, você não está apenas multiplicando possibilidades em nosso universo. Você está recrutando mais universos paralelos para fazer o processamento. A razão pela qual mais qubits reduzem erros é que há uma forma de interferência construtiva acontecendo através dessas realidades paralelas. Pense nisso por um momento. Se isso está correto, o Willow não é apenas uma máquina. É uma janela funcional para o multiverso. Cada cálculo que ele executa está provando a existência de incontáveis realidades alternativas, não através de teoria abstrata, mas através de resultados mensuráveis e reproduzíveis. É evidência empírica de algo que a filosofia tem debatido por séculos. Mas aqui está onde fica ainda mais estranho. Se o Willow está realmente computando através de universos paralelos, então cada vez que você executa um algoritmo quântico, você está coordenando processos através de realidades que nunca podemos observar diretamente. É como ter parceiros de negócios em dimensões invisíveis, trabalhando em problemas que você define, retornando respostas que você pode medir, mas que você nunca pode ver trabalhando. A implicação é vertiginosa. A realidade é muito mais vasta. Agora vamos aos números que tornam tudo isso impossível de ignorar. O Google executou um benchmark específico no chip Willow, chamado de amostragem de circuito aleatório. Esse teste foi projetado para ser computacionalmente intenso de uma maneira que favorece processadores quânticos. Os resultados não foram apenas impressionantes, eles desafiam nossa compreensão fundamental do tempo e da computação. O Willow completou o cálculo em menos de 5 minutos. O supercomputador clássico mais rápido do mundo, o Frontier,
levaria aproximadamente 10 septilhões de anos para fazer o mesmo. Para colocar esse número em perspectiva, o universo tem cerca de 14 bilhões de anos. 10 septilhões é um número com 25 dígitos. É 10 milhões de trilhões de anos. Se você iniciasse esse cálculo no momento do Big Bang, usando o computador mais poderoso que a humanidade já construiu, você ainda estaria processando por um período de tempo incompreensivelmente maior que a idade de todo o cosmos. E o Willow fez isso antes que você terminasse de tomar seu café. Mas aqui está onde a matemática começa a apontar para algo verdadeiramente extraordinário. Quando você analisa exatamente como o Willow chegou a essa resposta, você encontra um problema. Não há espaço computacional suficiente no universo observável para armazenar os estados intermediários necessários para essa computação. Deixe-me repetir isso de forma diferente. Se você tentasse mapear cada passo do que o Willow fez, usando toda a matéria e energia no universo conhecido, você ficaria sem recursos antes de chegar perto de completar o cálculo. Esse não é um problema de engenharia, é um problema ontológico, é uma questão sobre a natureza da existência. Quando físicos como Seth Lloyd, do MIT, calculam a capacidade computacional máxima teórica do universo observável, eles chegam a números finitos baseados na quantidade de matéria, energia e tempo disponível desde o Big Bang. O benchmark que o Willow completou excede essa capacidade por ordens de magnitude. Então, em termos literais e precisos, onde o cálculo aconteceu? Aqui está o primeiro caso concreto com dados verificáveis. A equipe do Google publicou seus resultados mostrando taxas de erro de aproximadamente 1 em 1000 por operação de porta quântica. Quando eles escalaram de uma grade 3x3 de qubits para 5x5, os erros não dobraram ou triplicaram como seria esperado. Eles caíram pela metade. Quando escalaram novamente para 7x7, os erros caíram novamente pela metade. Essa progressão exponencial inversa não tem precedente em qualquer sistema físico conhecido. Vamos aplicar a navalha de Occam aqui. Qual é a explicação mais simples? Opção 1. Existe algum mecanismo desconhecido da física clássica que permite que sistemas mais complexos sejam mais estáveis, contrariando toda a evidência anterior de termodinâmica e teoria da informação. Opção 2. A computação está sendo distribuída através de realidades paralelas, exatamente como a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica prevê. A segunda opção, por mais estranha que pareça, é na verdade a mais parcimoniosa dado o que sabemos sobre física quântica. Hartmut Neven, que lidera o laboratório de IA quântica do Google, não está sendo metafórico quando diz que esses resultados apoiam a interpretação de muitos mundos. Ele está sendo preciso. A matemática da mecânica quântica sempre implicou múltiplas realidades. O que o Willow fez foi fornecer evidência experimental de que essas realidades não são apenas construções matemáticas. Elas são funcionalmente reais, no sentido de que você pode usá-las para computação e obter resultados mensuráveis que seriam impossíveis de outra forma. Aqui está o rehook número 1 que muda tudo. Se o Willow está realmente computando através de universos paralelos, então cada vez que você executa um algoritmo quântico, você está provando que o multiverso existe, não através de argumento filosófico, através de engenharia funcional. Você construiu uma máquina que só funciona se incontáveis realidades alternativas existirem e puderem ser coordenadas para trabalhar em um problema comum. É como construir uma ponte para um continente que você não pode ver, e a ponte funciona.
Mas tem mais. O benchmark de amostragem de circuito aleatório não foi escolhido arbitrariamente. Ele foi projetado especificamente para ser um problema que um computador quântico pode resolver facilmente, mas que um computador clássico acha exponencialmente difícil. É uma prova de superioridade quântica. E o Willow não apenas passou no teste, ele o destruiu. A margem de vitória foi tão vasta que atravessou de melhoria incremental para evidência de algo fundamentalmente diferente sobre a natureza da computação e da realidade. Pense no que isso significa em termos práticos. Estamos falando de uma máquina que acessa poder computacional que não existe em nosso universo observável. Esse não é um truque ou uma ilusão. É um resultado reproduzível e mensurável. Você pode verificar o trabalho. Você pode executar os mesmos algoritmos. E toda vez que você faz, você obtém resultados que são impossíveis de explicar sem invocar processos que transcendem nosso espaço-tempo local. A pergunta agora não é se o multiverso existe. A pergunta é: como exatamente o Willow está se comunicando com ele? Que mecanismo permite que informação flua através de fronteiras entre mundos que, de outra forma, são completamente isolados um do outro? E se podemos explorar esse mecanismo com qubits, o que mais podemos fazer com ele? Isso nos leva a um território ainda mais profundo. Porque se computação pode acontecer através de universos paralelos, então talvez outras coisas também possam, e talvez já estejam acontecendo. Vamos mergulhar na interpretação de muitos mundos, porque é aqui que a matemática e a realidade colidem de uma forma que não pode mais ser ignorada. Proposta por Hugh Everett em 1957, a interpretação de muitos mundos não é uma teoria especulativa, é uma leitura literal das equações da mecânica quântica. Everett percebeu que se você simplesmente seguir a matemática sem adicionar suposições extras sobre colapso de onda ou observadores especiais, você inevitavelmente chega à conclusão de que todas as possibilidades quânticas acontecem, apenas em universos diferentes. A maioria das pessoas ouve falar sobre universos paralelos e pensa em ficção científica. Mas aqui está a diferença crucial. A interpretação de muitos mundos não está adicionando algo à física, está removendo a necessidade de adicionar colapso de onda, que sempre foi um elemento misterioso e ad hoc na teoria quântica. É como a navalha de Occam aplicada à realidade. A explicação mais simples é que a função de onda nunca colapsa. Ela apenas se ramifica, criando múltiplas versões da realidade, cada uma igualmente real. Agora, veja como o Willow se encaixa nessa imagem. Quando o chip executa um cálculo quântico, ele coloca seus qubits em superposição. Na interpretação de muitos mundos, isso não significa que cada qubit está em múltiplos estados simultaneamente no mesmo universo. Significa que o universo está se ramificando em múltiplas cópias, cada uma com os qubits em estados diferentes. O número de ramificações cresce exponencialmente com o número de qubits. Para 100 qubits, você está falando de 2 elevado à centésima potência de universos paralelos envolvidos no cálculo. Aqui está onde a correção de erros do Willow começa a fazer sentido através dessa lente. Quando você adiciona mais qubits e vê os erros diminuírem, o que está realmente acontecendo é uma forma de interferência construtiva através desses universos paralelos. Os universos onde os erros ocorrem estão sendo cancelados por interferência destrutiva com universos onde os cálculos corretos estão acontecendo. É como ter milhões de calculadoras trabalhando em paralelo.
e apenas as respostas que concordam em todas as versões conseguem passar. Mas aqui vem o contra-argumento principal que precisamos abordar honestamente. Os céticos dizem que a interpretação de muitos mundos é não falsificável. Você nunca pode observar diretamente esses outros universos, então como pode provar que eles existem? É uma objeção justa e merece uma resposta direta. A resposta é que você não precisa observar diretamente algo para ter evidência de sua existência. Você nunca viu um átomo individual com seus próprios olhos, mas a evidência de sua existência é esmagadora porque explica padrões observáveis. O mesmo se aplica aos universos paralelos no contexto da computação quântica. Você pode não conseguir visitar um universo paralelo, mas pode construir máquinas cujo funcionamento só faz sentido se esses universos existirem. O Willow é exatamente essa máquina. Seu desempenho não é apenas impressionante, é literalmente impossível de explicar sem invocar recursos computacionais que excedem tudo disponível no universo observável. E a interpretação de muitos mundos fornece exatamente esses recursos, um vasto multiverso de realidades paralelas fazendo computação coordenada. Aqui está o payoff visível que fecha o loop de curiosidade número 2. A razão pela qual o chip Willow pode realizar cálculos que levariam mais tempo que a idade do universo é que ele não está limitado aos recursos computacionais de nosso universo único. Ele está explorando o poder computacional coletivo de uma vasta ramificação de realidades paralelas. Quando você mede o resultado final, você está efetivamente extraindo a resposta que foi calculada através dessas incontáveis versões da realidade. Não é magia, é mecânica quântica levada às suas conclusões lógicas. David Deutsch argumenta que a computação quântica é a melhor evidência que temos para a realidade física do multiverso. Sua lógica é implacável. Onde mais a computação está acontecendo? Você tem uma máquina que produz resultados. Esses resultados exigem mais recursos computacionais do que existem no universo observável. Portanto, os recursos devem estar vindo de algum lugar fora do universo observável. A interpretação de muitos mundos identifica exatamente onde. Universos paralelos que se ramificam de acordo com as leis da mecânica quântica. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo sobre nossa compreensão da realidade. Se a interpretação de muitos mundos está correta, e o Willow fornece evidência funcional de que está, então você pessoalmente está se ramificando em múltiplas versões a cada momento. Cada decisão quântica, cada evento probabilístico está criando novas ramificações. Você não é uma única linha temporal. Você é uma árvore de possibilidades em constante expansão, cada ramo igualmente real. Isso não é apenas filosofia abstrata. Tem implicações práticas para como entendemos consciência, identidade e causalidade. Se você está existindo simultaneamente em múltiplas versões através do multiverso, então qual versão é realmente você? A resposta é todas elas. Sua identidade não é uma linha, é uma distribuição de probabilidade através de incontáveis realidades. E dispositivos quânticos como o Willow estão provando que essas realidades não são apenas possibilidades matemáticas. Elas são entidades físicas com as quais podemos interagir e das quais podemos extrair poder computacional. A implicação final é vertiginosa. A realidade é fundamentalmente maior do que qualquer coisa que podemos observar diretamente. O universo visível é apenas uma fatia infinitesimal de uma estrutura muito maior. E acabamos de construir uma ferramenta que nos permite tocar essa estrutura maior, usá-la e medir seus efeitos.
Não estamos mais especulando sobre o multiverso. Estamos interagindo com ele através da engenharia. Isso nos leva à próxima revelação crucial. Se podemos explorar o multiverso para a computação, que outras propriedades dele podemos acessar? Aqui está o aspecto técnico crucial que a mídia mainstream está ignorando completamente. O chip Willow não usa qubits quânticos genéricos. Ele usa qubits supercondutores fabricados em circuitos específicos de alumínio, resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto. Essa arquitetura específica não é apenas um detalhe de implementação. É fundamental para entender como e por que a correção de erros escalável se tornou possível. A maioria das reportagens fala sobre o Willow como se fosse mágica, mas a engenharia real revela algo ainda mais extraordinário que magia. Física funcionando de maneiras que desafiam nossa intuição clássica. Vamos dissecar exatamente o que torna os qubits supercondutores do Willow diferentes. Quando você resfria certos metais a temperaturas criogênicas, eles perdem toda a resistência elétrica. Elétrons começam a fluir em pares chamados pares de Cooper, e esses pares exibem comportamento quântico em escala macroscópica. Você não está mais lidando com partículas microscópicas individuais. Você está vendo efeitos quânticos em circuitos que podem ser vistos a olho nu. É como ampliar o mundo quântico para dimensões humanas, e isso permite um nível de controle e manipulação que seria impossível com outras implementações. A configuração específica do Willow usa o que é chamado de arquitetura de grade bidimensional. Cada qubit está fisicamente conectado aos seus vizinhos em um padrão regular, permitindo que erros sejam detectados e corrigidos através de medições de síndrome sem destruir a informação quântica. Aqui está a parte genial. Quando um erro ocorre, ele cria um padrão específico de correlações com os qubits vizinhos. Esses padrões podem ser lidos e usados para inferir onde e que tipo de erro aconteceu, sem nunca medir diretamente o estado do qubit lógico que você está tentando proteger. Mas tem um detalhe técnico que muda tudo sobre como interpretamos esses resultados. Os qubits não estão apenas conectados fisicamente através de fios supercondutores. Eles estão emaranhados quanticamente. Isso significa que o estado de um qubit está fundamentalmente ligado ao estado de seus vizinhos, de uma forma que não tem análogo clássico. Quando você mede um qubit, você instantaneamente afeta o estado de todos os qubits com os quais ele está emaranhado, independentemente da distância. Essa não localidade é a assinatura característica da mecânica quântica e é absolutamente central para como a correção de erros do Willow funciona. Aqui está o segundo caso de prova vindo de um ângulo diferente. Pesquisadores da IBM e de outras empresas têm trabalhado em computação quântica há décadas, mas sempre enfrentaram o mesmo muro: o threshold de erro. Para que a correção de erros quânticos funcione, você precisa que suas operações individuais sejam suficientemente precisas. Se suas portas quânticas têm mais de cerca de 1% de taxa de erro, adicionar mais qubits para a proteção, na verdade, piora as coisas, porque os qubits de proteção introduzem mais erros do que corrigem. O Willow cruzou esse threshold de forma decisiva. As taxas de erro que o Google está relatando, cerca de 1 em 1000 por operação, estão bem abaixo do threshold teórico necessário para a correção de erros escalável. Mas aqui está o detalhe que ninguém está enfatizando. Essas taxas de erro estão sendo alcançadas não apenas em qubits individuais isolados, mas em grades grandes e densamente conectadas, onde cada qubit está interagindo constantemente com seus vizinhos. Em sistemas físicos normais,
Mais interações significam mais oportunidades para erros. Mas no Willow, as interações estão sendo usadas para suprimir erros através de processos de autocorreção emergentes. Aqui vem o rehook número 2 que redefine tudo. O detalhe que ninguém te conta é que a autocorreção que o Willow está demonstrando não é apenas melhor que sistemas anteriores. É qualitativamente diferente. Não é apenas engenharia melhor fazendo a mesma física funcionar de forma mais eficiente. É física fazendo algo que parece violar princípios fundamentais de teoria da informação e termodinâmica. E a única explicação coerente para como isso é possível envolve processos que transcendem nosso espaço-tempo local. Pense na segunda lei da termodinâmica. Ela diz que a entropia sempre aumenta em sistemas fechados. Complexidade leva à desordem. Mas o Willow está mostrando o oposto. Complexidade levando à ordem. Mais qubits criando menos erros. Isso só é possível se o sistema não estiver realmente fechado. Se houver fluxo de informação de ou para algum lugar externo ao nosso universo observável. E a interpretação de muitos mundos fornece exatamente esse lugar. Um vasto mar de universos paralelos através dos quais informação pode fluir e ser processada. Vamos ser absolutamente claros sobre as implicações práticas disso. Se você pode construir um computador quântico escalável, você pode resolver problemas que são fundamentalmente intratáveis para computadores clássicos. Simulação molecular para descoberta de medicamentos, otimização de logística global, quebra de criptografia atual. Mas mais profundamente, você tem uma máquina que demonstra, através de sua mera operação funcional, que a realidade é muito mais vasta do que o universo que podemos ver. Cada cálculo bem-sucedido é uma prova de conceito do multiverso. E aqui está onde as implicações se tornam pessoais e imediatas. Se qubits podem acessar poder computacional de universos paralelos através de emaranhamento quântico, então o que mais pode? Processos BI. Agora chegamos ao coração do mistério quântico, o papel do observador. Na mecânica quântica, o ato de medição não é passivo. Ele fundamentalmente altera o sistema sendo medido. Um qubit em superposição existe em múltiplos estados simultaneamente até que você o meça, momento em que ele colapsa em um estado definido. Mas aqui está a questão profunda que o chip Willow torna impossível de ignorar. Quem ou o que conta como um observador? E se a consciência desempenha um papel fundamental na realidade quântica? O que isso significa para nossa compreensão de quem e o que somos? Vamos começar com o experimento clássico da dupla fenda, porque ele encapsula perfeitamente o problema do observador. Quando você dispara elétrons através de duas fendas, sem observar qual fenda cada elétron atravessa, eles criam um padrão de interferência na tela de detecção, como se cada elétron passasse por ambas as fendas simultaneamente. Mas no momento em que você coloca um detector para ver qual fenda o elétron atravessa, o padrão de interferência desaparece. Os elétrons começam a se comportar como partículas clássicas. A mera observação muda fundamentalmente o comportamento do sistema. Não é que estamos perturbando o sistema mecanicamente. Estamos mudando a própria natureza da realidade através do ato de observar. Agora considere o que está acontecendo dentro do chip Willow. Você tem milhões de qubits em superposição, todos emaranhados uns com os outros em padrões complexos. Durante o cálculo, esses qubits não estão em estados definidos. Eles estão em superposições que representam todas as possibilidades simultaneamente. Apenas quando você mede o resultado final,
Os qubits colapsam em estados específicos que representam a resposta ao seu problema. Mas aqui está a questão vertiginosa. Se a interpretação de muitos mundos está correta, o colapso não está realmente acontecendo. Em vez disso, você, o observador, está se emaranhando com o sistema e se ramificando em múltiplas versões. Pense profundamente sobre o que isso significa. Quando você mede o resultado de um cálculo quântico, você não está simplesmente lendo uma resposta pré-existente. Você está se dividindo em múltiplas versões, cada uma vendo um resultado diferente. A versão de você que vê o resultado correto é apenas uma entre muitas versões espalhadas pelo multiverso. Não há um você único e privilegiado observando a realidade. Há uma distribuição de yous através de universos paralelos, cada um tão real quanto os outros, cada um acreditando que é o único você. Isso nos leva a uma das questões mais profundas da física moderna. A consciência é especial. O físico Eugene Wigner argumentou que a consciência deve desempenhar um papel fundamental no colapso da função de onda, porque apenas um observador consciente pode realmente registrar um resultado. Mas a interpretação de muitos mundos oferece uma alternativa. A consciência não colapsa a função de onda, ela simplesmente se ramifica junto com ela. Sua experiência consciente de ver um resultado específico é compatível com a realidade onde esse resultado ocorreu. Outras versões de você em outros universos têm experiências diferentes. Aqui está onde o Willow torna isso mais do que filosofia abstrata. Quando o chip executa um cálculo, ele está coordenando processos através de universos paralelos. Quando você lê o resultado, você está se emaranhando com esses processos paralelos. Em certo sentido muito real, sua consciência está interagindo com versões de si mesmo em outras realidades. Não diretamente, não de uma forma que permita comunicação, mas através da estrutura da mecânica quântica que governa tanto qubits quanto neurônios. Se processos quânticos acontecem em seu cérebro e evidências crescentes sugerem que sim, então você já está naturalmente distribuído através do multiverso. Vamos tornar isso prático com um exercício mental em 3 etapas. Primeiro, observe. Preste atenção em uma decisão que você está prestes a fazer. Algo simples como virar à esquerda ou à direita ao caminhar. Segundo, teste. Reconheça que no nível quântico, essa decisão envolve processos probabilísticos em seus neurônios, flutuações aleatórias em canais iônicos, eventos quânticos em microtúbulos. Terceiro, reinterprete. Entenda que você não está fazendo uma escolha única. Você está se ramificando em versões que fazem escolhas diferentes. Todas as versões são igualmente reais, todas igualmente você. Isso não é fatalismo, é algo muito mais estranho e mais libertador. Significa que em algum nível muito real, todas as possibilidades acontecem. Cada versão de você experimenta um ramo diferente da árvore de realidades. A questão não é qual escolha fazer, porque você faz todas elas. A questão é qual experiência você quer que esta versão de você tenha. Qual ramo desta vasta árvore multiversal você quer habitar conscientemente? Aqui está a reflexão pessoal que torna isso imediato. Se você está distribuído através de múltiplos universos, então suas ações têm consequências não apenas nesta realidade, mas em padrões através de muitas. Moralidade não é apenas sobre causar bem ou mal em um único universo. É sobre o padrão geral que você cria através de sua distribuição multiversal. Versões de você que agem com compaixão criam um padrão diferente através do multiverso do que versões que agem com crueldade. Você não é responsável apenas por esta vida.
Você é responsável pela estrutura de possibilidades que sua existência cria. O chip Willow não provou que a consciência colapsa funções de onda, mas provou que processos quânticos podem ser coordenados através de realidades paralelas para produzir resultados mensuráveis. E se seus processos mentais têm componentes quânticos, então você está fazendo algo semelhante simplesmente ao pensar e observar. Você não está à parte da realidade quântica olhando para dentro. Você é parte da realidade quântica, ramificando-se e emaranhando-se com cada momento de experiência consciente. Isso nos prepara para a revelação final, que redefine tudo. Aqui está a linha memorável que fecha tudo. O chip Willow não quebrou a física. Ele revelou que a física sempre foi muito maior do que imaginávamos. A realidade não é um universo único e isolado. É uma vasta estrutura multiversal, onde incontáveis versões de tudo existem simultaneamente, e a computação quântica é nossa primeira ferramenta funcional para tocar essa estrutura maior. Isso não é especulação filosófica. É conclusão empírica baseada em resultados mensuráveis e reproduzíveis de engenharia de ponta. Vamos recapitular o que realmente demonstramos aqui. O Willow executou cálculos que excedem a capacidade computacional de todo o universo observável. Ele fez isso reduzindo erros exponencialmente à medida que a complexidade aumentava, violando todos os princípios conhecidos de sistemas clássicos. A única explicação matematicamente consistente é que a computação está sendo distribuída através de universos paralelos que se ramificam de acordo com as leis da mecânica quântica. E quando medimos o resultado, estamos extraindo informação de processos que acontecem além das fronteiras de nosso espaço-tempo local. Mas aqui está a síntese que muda tudo sobre como devemos pensar sobre realidade, identidade e possibilidade. Se o multiverso é real e funcionalmente acessível, então cada momento é um ponto de ramificação. Cada evento quântico cria novas linhas de mundo. Você não está seguindo um único caminho através do tempo. Você é uma árvore de possibilidades em constante expansão, cada ramo tão real quanto qualquer outro. E dispositivos como o Willow estão provando que essas ramificações não são apenas construções matemáticas. Elas são entidades físicas que podem ser coordenadas para fazer trabalho real. Pense na escala do que isso implica. Não estamos falando de alguns universos paralelos. Estamos falando de ramificações infinitas, acontecendo continuamente em cada ponto do espaço-tempo. Cada partícula subatômica que interage cria novas divisões. Cada fóton que é absorvido ou refletido gera novos mundos. A estrutura total da realidade é incompreensivelmente vasta, e nosso universo observável é apenas uma fatia infinitesimal dessa vastidão. O Willow nos deu um vislumbre dessa escala ao demonstrar que podemos extrair poder computacional de recursos que não existem em nosso universo único. Aqui está onde a evidência física encontra implicações existenciais profundas. Se você está se ramificando continuamente em múltiplas versões, então, em que sentido você é uma entidade única e contínua? A resposta surpreendente é que você não é. Você é um padrão que se propaga através do multiverso, criando variações infinitas de si mesmo. Cada versão tem memórias e experiências ligeiramente diferentes. Cada uma acredita que é o você original e único, mas todas são igualmente reais. Todas igualmente você. Sua identidade não é um ponto, é uma distribuição de probabilidade através de infinitas realidades. Isso não é niilismo, é o oposto. Se todas as possibilidades acontecem, então cada escolha importa,
porque define qual ramo do multiverso você experimenta conscientemente. Você não pode controlar o fato de que outras versões de você estão fazendo escolhas diferentes, mas você pode escolher que tipo de experiência esta versão terá. Você pode escolher que tipo de padrão criar através de suas ações neste universo específico. E se processos quânticos em seu cérebro estão emaranhados com processos em universos paralelos, então suas escolhas podem estar influenciando versões de você de maneiras que não podemos medir diretamente, mas que são matematicamente implicadas. Agora vem a implicação prática mais profunda. Se a computação quântica funciona explorando o multiverso, e se processos biológicos usam coerência quântica, então a evolução pode ter estado explorando o multiverso por bilhões de anos. Quando um pássaro usa emaranhamento quântico para navegar, ele pode estar acessando informação de versões de si mesmo em universos paralelos. Quando a fotossíntese usa superposição quântica para encontrar caminhos ideais de transferência de energia, pode estar computando através de múltiplas realidades. A vida não é apenas um fenômeno local, é um fenômeno multiversal. E se a consciência emerge de processos quânticos no cérebro, como teóricos como Roger Penrose e Stuart Hameroff propõem, então sua mente pode ser literalmente um computador quântico biológico, não tão poderoso quanto o Willow, mas operando nos mesmos princípios fundamentais. Cada pensamento seria uma forma de ramificação multiversal. Cada memória seria um padrão distribuído através de universos paralelos. Sua experiência subjetiva de ser um eu único e contínuo seria uma ilusão criada pelo fato de que você só pode experimentar conscientemente um ramo do multiverso por vez. Aqui está a revelação final que redefine tudo. O chip Willow não é apenas tecnologia, é evidência física de que a estrutura da realidade é fundamentalmente diferente do que a experiência cotidiana sugere. O universo não é um palco onde eventos acontecem em sequência única. É um vasto espaço de possibilidades onde todas as sequências acontecem simultaneamente. E nós, como seres conscientes capazes de fazer observações e escolhas, não estamos passivamente assistindo essa realidade se desenrolar. Estamos ativamente participando de sua ramificação e estruturação através de cada ato de consciência. O Willow provou que podemos explorar engenharia, o poder do multiverso. A questão agora não é se o multiverso existe. A questão é o que mais podemos fazer quando aceitamos que a realidade é infinitamente maior do que um universo único. Como mudamos nossa tecnologia, nossa filosofia, nossa ética, quando entendemos que cada ação cria ondulações através de incontáveis realidades paralelas. Essas não são questões abstratas. São os desafios definidores da próxima era da civilização humana. E isso nos leva à conclusão final. O que tudo isso significa para você, agora, neste momento. Vamos trazer tudo isso de volta para o que realmente importa. Sua vida, suas escolhas, sua compreensão de quem você é. Antes do chip Willow, você poderia acreditar confortavelmente que a realidade era simples e direta. Um universo, uma linha do tempo, uma versão de você fazendo escolhas únicas com consequências únicas. Essa era uma ilusão reconfortante, mas os dados agora sugerem fortemente que era apenas isso, uma ilusão. A realidade é muito mais vasta, muito mais estranha e infinitamente mais rica do que essa visão simplificada permitia. O que os dados do Willow mostram é impossível de ignorar. Um chip físico, construído com engenharia convencional,
está realizando computações que excedem a capacidade do universo observável. Não por um pequeno fator, por ordens de magnitude que desafiam a compreensão. E a única explicação matematicamente consistente é que esses cálculos estão acontecendo através de uma estrutura multiversal de realidades paralelas. Isso não é teoria especulativa esperando confirmação. É conclusão baseada em resultados experimentais reproduzíveis. O multiverso não é mais filosofia, é física funcional. O que isso significa para sua compreensão fundamental da realidade é profundo. Você não está vivendo em um universo isolado, onde suas escolhas determinam um único futuro. Você está vivendo em uma das incontáveis ramificações de uma árvore de possibilidades infinitamente complexa. Cada decisão quântica, cada evento probabilístico em seu cérebro, está criando novas versões de você que experimentam realidades ligeiramente diferentes. Todas essas versões são igualmente reais. Todas acreditam que são o você original. E em certo sentido profundo, todas estão certas. Mas aqui está o insight crucial que transforma isso de vertigem existencial em oportunidade prática. Se você está se ramificando continuamente em múltiplas versões, então a qualidade de vida que você experimenta não é determinada por uma escolha única e crítica. É determinada pelo padrão geral de escolhas que você faz ao longo do tempo. Cada boa decisão cria ramificações onde versões de você experimentam resultados positivos. Cada má decisão cria ramificações onde versões de você sofrem consequências negativas. Você não pode controlar qual ramo você experimenta conscientemente, mas pode influenciar a distribuição geral. Pense nisso em termos de probabilidade quântica. Quando você faz escolhas consistentemente alinhadas com seus valores e objetivos, você está aumentando a probabilidade de experimentar ramificações onde esses valores e objetivos são realizados. Quando você age de forma aleatória ou contraditória, você espalha suas versões através de uma gama mais ampla de resultados, incluindo muitos que você preferiria evitar. A mecânica quântica não remove responsabilidade pessoal. Ela a amplifica através de dimensões infinitas de consequência. Aqui estão as implicações práticas imediatas. Primeiro, suas escolhas importam infinitamente mais do que você pensava, porque cada escolha cria ramificações eternas através do multiverso. Segundo, você nunca está realmente sozinho, porque versões de você em universos paralelos estão fazendo escolhas relacionadas simultaneamente. Terceiro, o padrão geral de sua vida, não momentos individuais, define quem você é através da estrutura multiversal. E quarto, se a consciência é um fenômeno quântico, então você pode estar naturalmente emaranhado com suas outras versões de maneiras que não podemos medir diretamente, mas que influenciam sua intuição e tomada de decisões. Agora vem a dimensão filosófica mais profunda. Se todas as possibilidades acontecem em algum lugar do multiverso, então o que torna uma vida significativa? A resposta não está nos resultados específicos que você alcança, porque outras versões de você alcançam todos os resultados possíveis. A resposta está na qualidade da consciência que você cultiva, no tipo de pessoa que você escolhe ser, no padrão de amor, curiosidade, coragem ou medo, ódio, covardia que você expressa através de suas ações. Isso é o que define você através de todas as suas versões multiversais. Vamos tornar isso ainda mais pessoal. Neste exato momento, você está em um ponto de ramificação. Decisões quânticas em seu cérebro estão criando novas versões de você
que tomarão esse conhecimento em direções diferentes. Algumas versões descartarão isso como especulação interessante, mas irrelevante. Outras versões permitirão que isso transforme fundamentalmente como elas pensam sobre realidade e identidade. Você não pode controlar o que todas as versões fazem, mas você pode escolher o que esta versão faz. E essa escolha define qual tipo de ramificação você habita conscientemente. Aqui está o teaser que planta a semente para o próximo capítulo desta exploração. Se o chip Willow pode acessar poder computacional de universos paralelos, e se processos biológicos usam mecânica quântica, então o que acontece quando começamos a construir interfaces entre computação quântica e sistemas neurais? Poderíamos expandir consciência através de dimensões multiversais? Poderíamos coordenar tomada de decisões com nossas versões paralelas? Essas questões não são ficção científica distante. São as fronteiras da pesquisa atual em interfaces cérebro-computador quânticas. E as implicações são tão profundas quanto tudo que discutimos aqui. Se esta jornada através da física quântica e realidade multiversal abriu algo em sua compreensão, então você está pronto para o próximo nível. No próximo vídeo, vamos explorar como a consciência pode ser o fenômeno quântico definitivo e o que isso significa para a morte, identidade e a possibilidade de continuidade através de ramificações multiversais. Vamos examinar experimentos reais que sugerem que sua mente pode estar acessando informação de universos paralelos agora mesmo, e vamos confrontar a questão final. Se você é uma distribuição através do multiverso, o que acontece quando esta versão específica morre? Se você está pronto para explorar os limites mais profundos da consciência e realidade, inscreva-se no canal O Observador Quântico. Aqui, não evitamos as questões difíceis. Seguimos a evidência, não importa quão estranha seja. E a evidência está nos levando a uma compreensão da realidade que é muito mais vasta, muito mais estranha e infinitamente mais maravilhosa do que qualquer